O que você acha, assim, em termos de técnica de estudo, uma grande técnica que o aluno tem que adotar, que você adotou, o que você aconselha? Assim? 3 pontos mais básicos para a pessoa poder estudar. Se não tiver isso na metodologia, acho que não funcionaria. Seria responder questões, resumir a informação que ela está ali e revisar essa informação que ela resumiu. Acho que esses 3 pontos são os primordiais. Assim, se você fizer isso, tiver isso dentro do seu método, já está 50% do caminho andado, vamos dizer assim. As pessoas, às vezes, pegam um material e acham que só ler aquele material ela já está estudando. Mas, na verdade, ler o material não vai fazer com que ela estude. Ela tem que ou criar um material menor a partir daquilo, né? Fazer o seu próprio material. E o que eu vejo muito, as pessoas no cursinho, quando a gente dá aula, elas anotam tudo que a gente fala, mas elas nunca leem o que elas anotaram. Elas fazem um material bacana, mas elas não param para rever aquilo. E aí você olha, o rendimento ele cai demais, ele não é um rendimento que é proveitoso depois. A pessoa tem aquela sensação de que ela não aprendeu, porque na verdade a curva do esquecimento faz com que depois de 24 horas ela já perca muito do que ela estudou. É porque não adianta, né, professor, estudar. É necessário memorizar. Né? E a gente sabe, não sei se os alunos todos já ouviram falar da curva do esquecimento. O ser humano, ele esquece até 80% do que ele aprendeu em 24 horas. Ou seja, às vezes você perde horas ali lendo. Se você não revisar, aquele conteúdo não quer dizer que você vai reter aquele conteúdo, vai lembrar e vai conseguir responder questão. Por isso que é importante essa questão da resolução de questões e da revisão periódica. Eu falo a mesma coisa, sabe, professor? Eu falo que quem passa é aquele aluno que estuda questões, faz questão desde o primeiro dia que ele está estudando e que consegue revisar periodicamente para conseguir memorizar aquilo ali. A cada dia ele está lembrando e está fazendo aquelas conexões cerebrais para reter aquele conhecimento. Com relação a questões, por exemplo, eu acho bacana o aluno sempre fazer um simulado do que vai ser o concurso dele, para ele poder testar, por exemplo, o horário. Tem gente que não consegue fazer questão de manhã, mas se a prova de manhã, ele vai ter que acostumar o cérebro dele a fazer questões de manhã. Eu vejo muita gente até me pergunta sobre fazer a questão logo depois que estuda a matéria. No meu ponto de vista, eu acho que está muito fresco ainda aquela informação para você poder responder a questão. Eu prefiro gastar esse tempo respondendo questões de uma outra matéria, para depois você poder testar se aquele conhecimento está absorvido, depois que você já fez uma revisão, depois que você já utilizou um pouco, já estudou mais, vamos dizer assim, aquele material, para você conseguir fazer questões e ver realmente se você aprendeu ou não aquele conteúdo. Sim, assim, eu costumo dizer que no início, quando o aluno começou a estudar, se ele for fazer questão, ele tem que fazer questão comentada, né? Porque ele está ali aprendendo ainda, né? Então, no comentário, ele consegue perceber se ele entendeu aquilo ali de fato ou não. Né? Assim, o primeiro momento realmente é um momento que você consegue se dar bem nas questões. Eu não sei se você concorda, professor, vou te fazer uma pergunta. Os alunos me perguntam, o que é mais proveitoso? Assistir videoaula ou ler um livro? Aí eu falo, olha, quando você está assistindo uma videoaula, o seu esforço, né, você está realmente tendo ali você fica passivamente assistindo a aula, você não está tendo um esforço ali, né? O professor está tendo esforço, você está simplesmente assistindo. Você pode voar naquela videoaula, você pode pensar em outra coisa, você pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a chance de você dispersar é muito grande. Quando você estiver lendo o material, o seu esforço é maior, porque você, de fato, tem que estar ali lendo, e é difícil você voar numa leitura, né? Assim, quando você dispersa, rapidinho você já percebe que está voando, né? Você já volta e continua a ler. Então eu falo com eles assim, a videoaula é muito importante porque o professor esclarece algum ponto, exemplifica, aquilo ali torna a matéria mais fácil, mas o professor nunca chega, eu acho que não consegue chegar no detalhe, naquele detalhe que um livro, que um material escrito consegue. E o material escrito, ele exige um pouco mais de esforço do aluno. Quando ele exige mais esforço, realmente a chance do aluno reter aquele conhecimento é maior, na minha opinião. E eu costumo falar que tem que mesclar um bom material, né, um bom material escrito profundo, que trate de tudo voltado para a questão, mas uma aula complementar no sentido de dúvidas ou exemplos, alguma coisa que ele precise, porque às vezes o aluno precisa de exemplo para abstrair aquilo ali, né? Entender o que de fato está sendo tratado. O que você acha sobre isso? Se eu fosse fazer esse paralelo entre aulas e livro e material escrito? É exatamente isso que eu penso. Eu fui me atrever a fazer uma especialização em psicopedagogia. Quando eu comecei a estudar sobre método de estudo,
E na psicopedagogia a gente estuda muito o déficit de aprendizagem, porque que os alunos não aprendem em sala de aula. E um dos estudos que mais me chamou a atenção assim, foi exatamente esse, que a mobilização cognitiva que a pessoa tem vendo uma aula é muito menor do que lendo um material. Então você consegue aprender mais em menos tempo lendo do que em uma aula. E aí muita gente me fala, mas eu sou muito mais visual, eu sou muito mais auditivo. Então Eu não gosto de ler. Mas isso é uma desculpa, na verdade, né, que a pessoa está dando, porque é mais trabalhoso você ler. Porém, é mais vantajoso. Funciona, né? Assim, é melhor. E eu acho que assim, o professor, o melhor que ele seja, e por assim, ele pode fazer um curso de 300 horas aula, é difícil chegar naquele detalhe que o livro consegue chegar. Porque existem muitos detalhes no direito, né? Então, o professor teria que memorizar, assim, textos de artigos e é complicado para o próprio professor, né? Então, eu falo assim, olha, dificilmente o professor vai chegar no nível de detalhe que você precisa numa videoaula. E muitas vezes o aluno, ele tem aquela sensação que ao ver a videoaula, e ele vê muitas videoaulas, que ele está aprendendo tudo, né? Eu costumo dizer o seguinte para meus alunos, que se ele não tem tempo para ler o material, então ele só deve ter material escrito. Se ele tem tempo para ver uma videoaula e ler um conteúdo, ok, tudo bem. Então ele estuda pelo material dele e dá um complemento, uma revisada pela aula. Mas o fundamental é que ele tenha ou o material dele para ler ou um material, e que esse material seja cada vez menor, vamos dizer assim. Que ele consiga fazer revisões por um material menor, para que ele não perca tanto tempo patinando sobre a mesma coisa. Se você ficar lendo um livro inteiro, e eu percebo isso, às vezes tem os doutrinadores mais antigos, por exemplo, na minha época de direito constitucional, o Pedro Lanz, ele era o professor, antigamente o livro dele era assim, hoje o livro dele já é assim. Então é meio que impossível você revisar pelo livro dele, não tem como. Você precisa de um material mais enxuto, de alguém que vai mais direto ao ponto, que fala mais uma linguagem do concurso de hoje em dia. E o que você acha, assim, para o aluno conseguir fazer um bom resumo? O que você dá de dica? Assim? E acho que o principal ponto é, primeiro, a pessoa ela abrir um pouco uma crença limitante que existe, que é eu não sei fazer o resumo. Não copiar literalmente o que está no livro e pegar cada um dos pontos, entender e passar com as suas palavras para esse resumo. De uma maneira bem inicial, no primeiro resumo que a pessoa for fazer, de uma maneira bem assim, como que eu posso explicar? Mais bruta. Você pega, passa ali da forma como você entendeu, não precisa ficar tudo bonitinho na primeira vez que você vai resumir. Quando você for revisar o seu resumo, aí você coloca esquema, você coloca gráfico, você arruma o seu resumo de uma forma que ele fique colorido, para que você tenha outros estímulos, que você consiga, por exemplo, usar técnicas dos flashcards, você consiga usar fichamento, mapa mental, e aí você vai refinando esse material. Porque quanto mais você refinar, mais fácil é a revisão, mais rápido você vai fazer sua revisão. Eu recebo uma pergunta, acho que encaixa bem com o trabalho que você realiza, professor. O pessoal me pergunta assim, o meu edital é muito extenso e saiu minha prova já, o que eu faço? O aluno, né, ele fica muito perdido com o edital muito grande, e eu costumo falar que o primeiro ponto, né, para ele começar a estudar, ele tem que analisar quais são as matérias, né, que têm o maior peso na pontuação final, né? Naquele concurso, por exemplo, a pontuação em direito administrativo, as questões de direito administrativo têm um peso maior. Tudo isso tem que ser analisado. O primeiro ponto, ele olhou o edital, ele tem que analisar isso. Passando esse ponto, ele já sabe quais são as matérias mais importantes, ele tem que conseguir identificar quais são os aspectos dentro daquela matéria, quais são os pontos do edital que aparecem com mais frequência nas provas, né? Considerando a banca que está organizando aquela prova. Isso é muito importante. Se ele conseguir começar a estudar por esses pontos, porque já que o edital já saiu, ele tem pouco tempo para estudar, ele tem que ter segurança, tranquilidade nos pontos que são mais cobrados. Realmente existe um padrão, né? Existe um padrão, as bancas adotam um padrão, existem algumas questões que recorrentemente são cobradas, elas são repetidas vezes cobradas, e alguns assuntos que as bancas preferem, né, e tudo. Então, isso para o aluno, ele sabendo disso, ele tem uma estratégia, ele consegue direcionar o estudo dele. Começando a estudar dessa forma, utilizando um material que é voltado para a prova, né? Utilizando um material que é voltado para concurso, não algo muito extenso, algo que ele consegue identificar os macetes, as pegadinhas de prova. Tem muito material bom no mercado, tem muita coisa bacana. Depois eu vou até falar um pouquinho
do meu material, mas isso é importante. O aluno viu, o edital saiu, entenda quais são as matérias que têm um peso maior na pontuação final, entenda dentro daquela matéria quais são os aspectos mais cobrados, comece a estudar pelos aspectos mais cobrados, tente garantir esses pontos, claro, e você estudando, como que eu estudo, professor, esses pontos mais cobrados? Você vai estudar por um material direcionado para as provas de concurso,